Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim aqui mostrando, ensinando na verdade vocês, até uma oportunidade de vocês estarem lucrando, arrumando um dinheirinho ou até mesmo para você fazer para você. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações. Vou deixar aqui o meu Instagram também para vocês, tá? Já vai deixando o coraçãozinho aqui para engajar a mana. Esse é um pano de filó, como eu já falei pra vocês, gente, um tule filó, tá? Esse daqui é daqueles mais durinho. Ó, você vai precisar de tesoura também. Esse daqui, gente, ele é tipo um elástico fino, tá? Já vou pedindo perdão se vocês escutarem barulhos, tá, gente? Porque eu tive que dublar, porque no horário que eu tava gravando não dava muito barulho. Então, esse aí, gente, ele já é ó, como vocês conseguem ver, ó, desse daí mais fino, tá? Para poder a gente poder passar por esse tule aí. Então tem que ser desse daí, tá bom? Uma linha, só que essa linha é pesponto, tá, gente? Que é aquela mais firmezinha, tá? Que se você for fazer a mão, como eu tô mostrando para vocês a textura, ó, se você for fazer um mais fininho, para quem tem pouco cabelo, você faz um círculo menor. Se você for fazer um médio, que é o que eu vou fazer, você faz com um círculo mediano, mais ou menos 21 centímetros, que eu vou estar mostrando para você. Carol, eu gosto de muito cheio, então você vai ter, fazer um círculo aproximadamente de 27 a 30 centímetros, tá? Porque depois, quando você dá a volta, ele meio que diminui. Então, você vai de acordo com o rabo de cavalo que você for fazer. Se você for fazer um mais ralinho, ó, tem um pouco cabelo. Então, você faz um ali de 18 a 17 centímetros. Ah, eu gosto de médio, o tamanho assim normal, faz de 21 centímetros. Ah, eu gosto de muito, 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 muito cheio, faz de 27 a 30 centímetros. E aí você vai cortando aí, fazendo um círculo, tá? Você precisa deixar no formato de um círculo, como se você fosse deixar assim numa bola, tá, gente? Vocês podem até recortar depois um papel, sabe, uma folha, e já deixar de molde para vocês depois só ir recortando por cima, que aí fica bem mais fácil para você depois de fazer o círculo. Só colocou em cima e você vai tá já craque aí para poder fazer. Ó, ficou um círculo, tá? 100% assim, eu fui no olhômetro, não vai ficar aquele círculo perfeito, mas vou medir aqui para vocês verem que ficou em 21 centímetros, porque esse é o mediano, que é o tamanho praticamente dos rabos de cavalo padrão, tá? Que é o médio, tá bom, amores? Então, eu vou estar mostrando para vocês aí, ó, que a medida deu 21, ó, 21 centímetros, tá bom? E aí, a gente vai pegar aí esse elástico aí, tá, gente? Que é desse daí mais fino, tá nesse formato aí, e aí eu começo a fazer a medição. Como que é a medição dele? Eu faço um círculo com ele, com as duas pontas para fora. Por quê? Porque depois que a gente fizer a costura, a gente precisa dessas pontinhas, porque vai ser aí que a gente vai estar prendendo, né? Na hora que a gente for estar puxando, né? Então a gente precisa desse espacinho aí para poder, na hora de fazer o círculo, poder dar aquela firmeza maior, tá? Então, é basicamente isso daí. Nesse sentido, eu estou falando para quem também vai fazer à mão. Esse daí é um famoso nariz de porco que a gente fala, tá? Esse daí, meu, é o médio, tá bom? Você pode comprar do menorzinho, se você quiser, tá? Tem do maior. Eu prefiro trabalhar com esse daí do tamanho padrão, tá? Esse daí é o médio. Esse daí a gente vai colocar no final, que isso aí é o que dá a regulagem para nossa redinha aqui, para o famoso rabo de cavalo, tá? Então, para quem vai fazer a mão, você vai pegar a linha, que é uma linha mais firme. O que você vai precisar fazer? Isso é para quem vai fazer a mão. Já vou falar para quem vai fazer na máquina, tá? Você vai ter que pegar aí, você vai botar aí o elástico aí, tá, gente? E você vai dar a volta, olha só, você vai dobrar, olha, veja bem, você vai dobrar, tá, gente? O tule aí, filó, e deixar um espaçozinho para que esse elástico dentro consiga ter um movimento, tá? E você vai ir costurando, dando uma volta, você vai preencher ele todinho dando a volta,
tá? Nesse círculo aí todinho. Vai ser uma costura reta. E isso você vai fazer à mão, ó, como que eu vou mostrando pra você. Você vai indo costurando, ó, você vai pegar desde ali da pontinha, onde você vai deixar aquela pontinha que a gente já falou pra fora. E aí você vai indo fazendo uma costura reta. Você vai dobrar, ó, dobra e começa a costurar numa costura reta, tá? Isso aí para quem vai estar fazendo à mão. E vai indo, sobe até você dar a volta e chegar na outra ponta. É basicamente isso. Lembrando que isso é para quem vai estar costurando à mão. E eu deixo bem claro aí para mostrar para vocês que quando você for fazer isso à mão, você precisa deixar, gente, um espacinho para ter a movimentação. Ó, como eu tô falando para vocês, você vai fazer essa costura de um lado até o outro, tá? E sempre deixar esses dois espacinhos ali, essas duas pontinhas, tá? É importante deixar essas duas pontinhas, porque é ali que a gente vai estar fazendo a parte ali do narizinho de porco, que é a regulagem, tá bom? Então, não esqueça de deixar, gente, essas duas pontinhas, porque é muito importante. Aí, você vai fazer a costura de um lado para o outro. Agora, para quem vai fazer na máquina, gente, você vai colocar na parte reta, costura reta, tá? E aqui, ó, na medida 2, tá bom? Para ficar bem rentezinho, porque como é um tule filó, para não correr o risco de sair, entendeu? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai dobrar ali o tule e vamos costurar reto de um lado até chegar ao outro. Exatamente como quem vai fazer à mão, tá? Só que aqui é uma costura reta, é na máquina. Então, vocês vão ver eu fazendo aí agora. É exatamente na mão a mesma coisa, uma costura reta. Aí, eu comecei a costurar. Vocês vão vendo que, ó, eu vou dobrando e vou e passo a costura, e passo a máquina, ó. Como vocês conseguem ver, ó. Eu dobro o pano, ó, dobro, deixo o espacinho, tá? Ali pro elástico conseguir, tá? Ter a movimentação dentro. Não precisa deixar um espaço muito grande. É um espaço apenas para que esse elástico consiga ter a movimentação para quando a gente for puxar, né? Para poder a gente fazer a regulagem, ele não ficar preso, tá bom? Porque ele precisa ter esse espaço para a gente estar conseguindo, no final, fazer essa regulagem. Então, vocês vão vendo aí que eu vou dobrando e passando a costura reta, ó, dobra, ó, você vai dobrando e vai costurando. Você tá entendendo? Você vai fazendo isso até chegar lá do outro lado. E depois que eu chego lá, gente, do outro lado, eu passo ainda mais umas 2 vezes, eu vou e volto umas 2 ou 3 vezes na costura para deixar bem firme, para não correr o risco, gente, de soltar, tá? Até mesmo se você também for fazer para venda, é sempre bom você fazer bem reforçado, ó, como eu tô mostrando para vocês aí, ó, que eu fui, ó, eu tô voltando de novo, ó, vou e volto, sabe, umas 2 vezes bem reforçado, até porque se você for para fazer para venda, é bom você sempre reforçar para você conseguir manter o seu cliente, o cliente ver que é algo que tá firme, não correr o risco de soltar, entendeu? Porque muitos rabos de cavalo, a reclamação é essa, ai, soltou a telinha, rasgou, então deixe bem reforçado para você poder garantir aquela cliente, tá? E não ter problemas. Agora a gente vai tirar, gente, esses retalhos que fica na parte de dentro. O que que é? São as partezinhas aonde a gente costurou e sobrou. Teve uma sobrinha ali. Tá vendo essa sobrinha que eu tô mostrando ali? E aí você só vai retirar ela na tesoura. Você vai lá na parte de dentro, toda a sobrinha que tiver ali, você tira. É uma questão de estética. Tem pessoas que não tiram, deixam ali. Mas eu, particularmente, eu tiro porque eu acho que fica assim melhor. Até mesmo porque depois, quando você for costurar o cabelo, tanto a mão ou tanto na máquina, fica melhor para não ficar grudando no cabelo, tá bom? Ó, a gente vai colocar agora o narizinho de porco, tá? Pra gente poder ter a nossa regulagem, tá? Ó, mostro pra vocês. Pra quem tem dificuldade e não sabe como é que passa, é só apertar, como eu mostro pra vocês ali, ó. Apertou, passou, tá?
Se você não conseguir apertar, não vai passar. Você precisa apertar que vai passar. Ali eu já estiquei para poder testar a regulagem, para poder ver se estava normal, entendeu? Porque por isso que eu falei que você precisa deixar um espacinho para você conseguir fazer isso, ó. Que é a regulagem, é puxar e ficar assim, na redinha. Porque senão fica preso. Se você deixar preso, aí você não consegue fazer a regulagem na redinha. Tá? Aqui eu tô mostrando para vocês ela, e aí a gente vai ir pra parte, gente, aonde a gente vai botar o garfinho. Geralmente eu só coloco, gente, o garfinho, eu boto desse daí, de pentinho. Vou mostrar pra vocês, tá? Se você for já fazer pra venda, você já coloca ali em cima, na parte de cima, tá? O dentinho aí, ó, na parte de cima, como eu consigo mostrar pra vocês. Ai, Carol, não, eu quero fazer um rabo de cavalo pra mim. Então, você primeiro coloca o cabelo e só coloca o dentinho no final. Quando você terminar todinho o seu rabo de cavalo, você vai lá e coloca o pentezinho no final. Eu espero que vocês gostem, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei fazer o mais rápido possível, que vocês tenham pegado a pipoquinha de vocês. Já deixa os coraçãozinhos e amei da amiga de vocês. Beijo!